Direto do Estúdio 5 aqui da Super Rádio Tupi, o nosso podcast está no ar e é muito legal a gente poder bater papo, trazer informação de qualidade, democratizar a comunicação. Hoje, meu entrevistado, eu não tenho nem ideia quantas vezes eu já o entrevistei. Gustavo Tutuca, secretário estadual de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Obrigado, Isabelle. Um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez, né? E a gente, um papo mais longo agora, as entrevistas são sempre mais curtas, né? Mas falar sobre o turismo e desse momento que a gente vive, que é muito, muito importante para o Rio de Janeiro. Aqui a gente está em casa. Gostou da nossa casa muito aqui? Boa, gostei. Bonita essa mobília, né? Essa decoração diferenciada, né? Tutuca, você... Pelo menos eu estava pensando aqui, tentando fazer as contas. Quanto tempo já você está como secretário de turismo? Eu assumi a primeira vez, Isabelle, em 2020, novembro de 2020. Ainda era... Momento difícil, hein? No momento da pandemia ainda, né? A gente estava sem um horizonte claro ainda sobre vacinação. Não tinha determinado ainda como é que seria esse processo, qual seria o resultado também. E eu faço muito essa brincadeira com o governador Cláudio Castro, né? Que eu falo que eu acho que ele tentou acabar com a minha carreira política, porque eu sou deputado estadual, né? Estou no 4º mandato agora. E ele me convida para ser secretário de turismo, sem voo, sem hotel, sem evento, sem circulação de pessoas. No meio Desafio. Desafio, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro, ele é movido a desafios, mas ele tem essa característica turística de um dom, né, pela beleza natural. Agora, eu quero entender um pouquinho qual é a sua formação. A gente fala tanto sobre turismo, conta um pouquinho pra gente sobre Gustavo Tutuca. Tem umas pessoas que se surpreendem, né? Quem, acho que conhecem há menos tempo a minha história, né? Eu sou analista de sistemas de formação. Mentira. Sou de TI, sou de informática. Nossa, você poderia colocar 5 questões aqui, eu ia falar, a última que eu seria... As pessoas às vezes assustam assim, né? Mas eu já fui secretário de Ciência e Tecnologia também do Estado durante alguns anos, né? Cuidei da parte de formação profissional também com a FATEC. E esse desafio do turismo, sem dúvida nenhuma, foi o maior desafio da minha carreira, porque no meio da pandemia, como eu disse, pegar a pasta do turismo, mas eu confiei muito no que o governador me falou naquela conversa. Ele falou: Gustavo, vai ter um momento da recuperação do turismo, vai precisar de gente que entrega, que tem sensibilidade política igual você. Eu confio muito que você tem capacidade de entregar quando a gente fizer a retomada. E pode escrever o que eu estou te falando. Eu vou investir, vou ser o governador que vou mais investir na história do turismo do Rio de Janeiro. E ele tem cumprido isso. E com isso a gente tem avançado muito nas estratégias, muito planejamento. A gente fez um plano para 10 anos para o turismo, a gente está percorrendo isso. E com os investimentos que a gente está fazendo, a gente está conseguindo bater todos os recordes aí históricos aí de fluxo turístico aqui no Rio de Janeiro. Faz parte do nosso Integra RJ de entrevistas, só para você ficar por dentro. É importante para a gente ter em números, mas entender essa vocação sempre que o Rio de Janeiro sempre teve. Mas eu vou fazer uma pergunta já logo de cara. Você acha que a gente vive o melhor momento de todos em relação ao Rio de Janeiro, entender mesmo, não só, eu acho que o dom ser o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, essa coisa, mas era muito mais amadora, muito o que eu digo, estar na melhor fase profissional do turismo, entender realmente com planejamento o que é o turismo. A gente está nesse momento até pelos resultados. Ano passado a gente passou de 1,5 milhão de turistas internacionais. A gente, fora do período, por exemplo, a gente chegou no número da época da Copa do Mundo e da Olimpíada, quando o Rio de Janeiro estava na crista da onda, né? O mundo inteiro olhando por conta desses dois, são os maiores eventos esportivos do mundo, aqui para o Rio de Janeiro. Então, no ano passado a gente chegou a esse número. E esse ano a gente já aponta aí para passar de 2 milhões. Então, esse trabalho que eu falei de planejado e com constância, porque é muito importante, como toda organização, você tem que ter a constância no investimento. Não adianta você investir muito num ano, parar no outro. Essa constância de investimento, como a gente falou que eu estou desde 2020 na Secretaria, e desde o primeiro ano, todos os anos, o orçamento da Secretaria tem sofrido um incremento, tem aumentado acima do que aumenta o percentual que aumenta o orçamento do Estado. Então o governador tem cumprido essa promessa de ampliar o investimento em promoção turística e desenvolvimento do turismo. É muito bom a gente falar sobre a palavra investimento, porque você não tem resultado se você não tiver investimento. Quando a gente fala num planejamento, e aí é muito curioso, porque quando se faz um comparativo com 2 grandes eventos, a gente está falando do mundo inteiro olhando para o local e o mundo inteiro querendo ir. Então poderia ser em qualquer local, as pessoas estariam lá. Agora, a gente está com o nosso dom, que é o Rio de Janeiro em si. Mas depende de planejamento. Não basta ter um Rio de Janeiro nas mãos, né? Não o segredo, não a fórmula, mas o trabalho criado. Vocês criaram um planejamento. Que planejamento foi esse? Então a gente tem que voltar de novo lá para o período... Já são 5 anos, né? Pandêmico, né? A gente estava na pandemia. Primeiro momento era o quê?
cuidar da segurança sanitária. Então, campanha de conscientização com os hotéis, da questão da higienização, né, de toda a segurança sanitária dos hóspedes, quando começou a ter uma certa flexibilização sanitária. Depois a gente foi investir, Isabelle, e foi uma grande sacada da nossa equipe. O que a gente conversando percebeu, né? Que as medidas sanitárias iam diminuir, as restrições sanitárias iam diminuir, e ia ter muita gente com demanda reprimida de turismo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que a primeira onda que aconteceu foi no turismo de proximidade. Então aquela pessoa que estava em casa trancada num apartamento durante 4, 5 meses, ela queria ir para algum lugar, pelo amor de Deus, com a sua família. Ela queria ir para o interior, para um hotel, algum lugar. Alugar uma casa. Muita gente foi morar no interior, alugar casa para morar no interior. E eu fiz o caminho inverso, que eu estava morando em Volta Redonda e vim morar com a família no Rio, para achar uma casa aqui no Rio, que minha mulher falou, vou para lá, mas na pandemia eu quero morar numa casa. Então foi complicado naquele momento. E a gente primeiro qualificou esses destinos do interior do Rio. Por quê? O interior do Rio de Janeiro ele está entre os 3 maiores mercados emissores de turistas do Brasil. A gente está entre a capital do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então o interior do Rio... mistura os 3. Exatamente. Começou o pessoal de carro com a sua família se deslocar para o interior do Rio. Isso fez com que melhorasse a qualidade do serviço, porque quando tem mais fluxo de gente, melhora o atendimento no restaurante, no hotel. Então essa foi a primeira onda que a gente deu atenção especial para isso. Depois, aumentando ainda a restrição, voltando a maioria dos voos, a gente fez um grande investimento, chamou na época o Rio Continua Lindo e Perto. Foi entre 2021 e 2022. Nós contratamos na época 8 a 10 shows do Diogo Nogueira, ele foi embaixador daquela retomada nossa. A gente foi visitar as principais cidades que são emissoras historicamente de turistas para o Rio de Janeiro. Então nós fomos a São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Gramado. A gente rodou muitas cidades do Brasil. Apresentou o Rio para o Brasil. Reapresentou. Né, com esse mote, né, o Rio continua lindo e perto. Por quê? O nosso objetivo é mostrar que a gente tinha um turismo próximo com muita qualidade. Por quê? O turista está com a demanda reprimida, querendo viajar, e muitas das vezes aquele que tinha cultura, a tradição de viajar para o exterior não ia poder, ou tinha medo de viajar por conta das restrições sanitárias. Muitas vezes alguns países, liberou para ir para Portugal, só que você não tinha certeza se você fosse, você voltava. Sim. Se você estivesse lá, voltasse, você ficava na quinzena. Ficava preso lá. Na quinzena. Então isso ficou muito, muito latente naquele momento. Isso fez com que muitos brasileiros que tinham perdido o hábito de vir para o Rio de Janeiro voltasse para o Rio de Janeiro. Redescobriram o Rio. E a gente foi já naquele período, batemos recordes de ocupação hoteleira aqui, né, por conta desse trabalho que a gente fez de promoção. Aí veio mais uma onda, porque aí foram diminuindo as restrições sanitárias internacionais, e a gente falou, agora nós temos que voltar para o mercado internacional. Porque, para você ter uma ideia, os principais hotéis aqui da orla do Rio de Janeiro, os 5 estrelas, né, aí você fala Fairmont, Copacabana Palace, Hilton, eles trabalham geralmente numa razão de 60, 70 ou a 40, 30 de brasileiros com turista internacional. Então isso na faixa de 70% do internacional e 30% do brasileiro. Isso do antes pandemia. Quando da pandemia, nessa primeira onda, isso inverteu. Ficou 70% do brasileiro e 30% do internacional. Então a gente precisava... É importante, o brasileiro só que o turista internacional traz mais dinheiro, né? Paga em dólar. Traz em doleta, então, traz em libras, em euros, isso né? Atrapalhou um pouco nesse momento. Aí a gente foi atrás do turista internacional. O primeiro movimento que a gente fez foi voltar a participar das principais feiras de turismo internacional. Isso eu acho legal, porque algumas pessoas me mandavam fotos, por exemplo, se eu não me engano, posso estar errada, de uma feira em Dubai que tinha uma praia de Copacabana e todos os outros stands meio assim, todo mundo encantado com aquela coisa, parecia que eles estavam numa praia. E tipo, eu falei, caraca, é o Rio de Janeiro calçadão de Copa, isso que é o atrativo, né? Então a gente foi pra BTL de Lisboa, pra ITB de Berlim. Eu fui pra Berlim, tava menos 4 graus, nevando. Aí você entrava, botou uma praia. Eu botei uma praia. E mais, a gente fez uma experiência de sensações, né? O nosso projeto lá, ele tinha uns aquecedores. Então tinha um ventinho e um aquecedor. Então você sentava na praia com a cadeira de praia. Sentia o Rio. Sentia aquela brisa quente do Rio de Janeiro, né? Então tinha muito stand comercial que as pessoas estavam lá com as pessoas vendendo pacote. A gente falou, não, vamos fazer um trabalho contemplativo. Levava o Rio para lá.
botou o Rio de novo no imaginário das pessoas. Aí fizemos, como eu falei, Berlim, Lisboa, Madrid, Londres, fomos para os Estados Unidos, voltamos a fazer ações em feiras e ações próprias nossas. A gente também voltou a fazer ações próprias do governo do Estado. O governador passou também a fazer uma agenda de captação de investimentos para o Estado e todos, ou a grande maioria dos lugares que ele ia, a gente ia junto e fazia um encontro também com a galera do turismo, entendeu? Chamava os operadores de viagem. E você ter um governador, um representante desse tamanho numa agenda dessa, dá muita credibilidade. Sim. Então, a quem quer investir, principalmente, isso, né? Isso. E a gente passou, o termo que a gente usa no setor, a gente voltou para a prateleira do turismo internacional. As pessoas voltaram a se interessar pelo Rio de Janeiro. A gente fez campanhas com grandes plataformas de turismo internacional. E um outro movimento que foi muito importante, você também acompanhou de perto aqui, que foi a retomada do aeroporto do Galeão. Isso, se não acontecesse, não tinha esses números de hoje. Eu falo como lugar de fala. Eu participei como uma pessoa que viaja, né? Não ter o Galeão para entrar ou sair do Rio foi uma luta, era inadmissível isso, né? A gente ter eu costumo dizer, mas querendo ou não, o Rio é a vitrine do Brasil. Sem impossível não ter uma porta de entrada Brasil, internacional. Lá fora é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. Redentor, é Praia de Copacabana. Isso foi um capítulo à parte. Foi uma grande luta, né? Várias instituições se organizaram, se juntaram. O que aconteceu de fato é que no governo anterior tinha todo um processo de concessão de aeroportos. E o modelo que foi escolhido, no meu entender equivocado, é um modelo que ele pendurava a âncora de um lote, o aeroporto de Santos Dumont, que ia sustentar 3 aeroportos do interior de Minas e também trazia nesse lote o aeroporto de Jacarepaguá. Então esse lote, para ele ficar sustentável, a Infraero, ou o governo federal de uma maneira geral, passou a aumentar o número de slots aqui no Santos Dumont. O que é isso? Você aumentou a capacidade de voos. O aeroporto de Santos Dumont, que hoje tem uma limitação de 6 milhões e meio de passageiros ano, estava voando com mais de 11. Meu Deus, quase o dobro. E é até perigoso, por conta da operação. O trânsito aqui também próximo do aeroporto não estava comportando mais. E ele perdeu a sua vocação, porque o aeroporto de Santos Dumont é um aeroporto de ponte aérea, aviação executiva. É aquele empresário, aquela pessoa que tem uma agenda que quer pegar o avião rápido, quer entrar rápido. Quer agilidade. Começou a chegar no Santos Dumont, tinha família viajando para Orlando por aqui. Cheio de mala, aquela confusão, perdeu o sentido do Santos Dumont. E o Galeão, que tem capacidade para mais de 30 milhões de passageiros no ano, eu vi, tava as moscas. Voando com 6. Tava absurdamente, estava dando dor no coração. Era uma discrepância muito grande. Então esse trabalho de convencimento foi feito. A primeira vitória que a gente conseguiu foi tirar o Santos Dumont desse pacote. Então a concessão foi feita dos outros e o Santos Dumont ficou à parte. Tanto que o aeroporto de Santos Dumont é o único aeroporto hoje de grande porte de operação da Infraero. Nenhum mais, todos foram concessionados. Então o Santos Dumont ainda guarda essa definição do que será feito provavelmente numa próxima rodada de concessões. E com isso, as companhias aéreas com a limitação a 6 milhões e meio de passageiros ano passaram a transferir voos para o Galeão. A concessionária do Galeão também fez seu dever de casa, melhorou sua operação, melhorou suas tarifas. O governo do estado abaixou a tarifa do querosene de aviação, que é o maior custo do combustível, é o maior custo do voo, e a gente conseguiu ir levando os voos domésticos, voos de conexão para o Galeão. Aqui ficou ponte aérea, alguns destinos só voando aqui no Santos Dumont. Isso foi uma primeira fase, né? Primeira fase. Com essa volta do voo, porque como é que é essa razão? O voo internacional, geralmente ele chega no destino dele com uma razão de 60% dos passageiros que vão ficar naquele destino e 40% vão se conectar para outros destinos. E se não tiver esses 40% para preencher o voo não se sustenta. Como a gente não tinha conexão aqui no Galeão, o que acontecia? As companhias aéreas foram diminuindo os voos internacionais. Quando a gente conseguiu voltar com as conexões, voltaram os voos internacionais e a gente voltou a atuar muito fortemente com a concessionária também junto com as companhias aéreas. A gente está indo agora, por exemplo, vamos ao Canadá para promover o voo da Air Canada, que volta a voar direto para o Rio de Janeiro depois de muitos anos. Voo direto Canadá. Hoje a realidade é praticamente o Galeão com a sua capacidade de voos para todos os principais destinos, né? A gente voltou, a grande maioria dos voos voltaram. Outra característica que foi uma estratégia importante da concessionária lá foi trabalhar para a captação de voos low cost. O que seria isso? São voos internacionais com passagens mais baratas. Porque a gente está acostumado com aquele voo internacional, quem voa para o exterior, é o seguinte: você vai ter aquela refeição, tem mais espaço, você tem direito a levar 2 malas. A low cost é como se você tivesse um voo
de serviço doméstico para o internacional. Exterior. Sim. Então conecta muito com Uruguai, Argentina, Chile, essas companhias Bogotá, que eu fiz agora há pouco. deve ter sido, não sabia o nome. Então, essas companhias aéreas passaram a voar agora com mais frequência. Metade dos voos internacionais low cost do Brasil passam pelo Galeão hoje. Chama low cost low isso? Low cost, baixo custo, né? São sim. Classificadas como low cost. Então tem várias companhias, JetSmart. O que dá um acesso. É um acesso maior, você democratiza né? Exatamente. As pessoas irem para fora e trazem, e isso você aumentando a conectividade, para você ter uma ideia. Depois que a gente aumentou a voar low cost para o Chile, o Chile disparou, aumentou 50% de um ano para o outro de número de turistas do Chile aqui no Brasil. Isso também faz a gente ter uma retomada também disso? Porque quando você abre a conexão, vai gente daqui para lá, mas vem gente de lá para cá também. Sim. Então a gente teve esse momento de... O Galeão ano passado voaram mais de 15 milhões de pessoas. E o Santos Dumont não conseguiu chegar nos 6,5, que ele está autorizado. Às vezes uma pessoa fala, não, tem que rever essa questão do Santos Dumont, que tem os defensores também, a gente tem que respeitar. Claro. Mas eles não estão conseguindo preencher nem... Quer dizer o quê? Tem que aumentar o fluxo de voo executivo. Não adianta você querer trazer... Que é a vocação dele. Que é a vocação desse aeroporto. Então, essa retomada do aeroporto do Galeão foi fundamental para esse processo da internacionalização. E aí nós vamos participar, como eu disse, de eventos internacionais, realizamos várias ações lá fora e a gente consegue alcançar os números do turismo internacional batendo recordes agora. A gente está falando em pleno 2025, nesse momento em que a gente está já... O Rio... Eu tenho a sensação que o Rio nunca tem baixa temporada, né? Mas a gente teve um inverninho aí, agora vem o verão. O que se espera? Porque agora, mal respirou, já começa... já esquenta o clima. Né? Você falou um termo agora, baixa temporada. Eu tenho falado muito isso nos encontros que eu faço, nas reuniões, nas palestras. Não existe mais baixa temporada. Não existe, né? Eu tenho classificado de intertemporada. Porque vocês inventam algumas coisas, né? Tem a grande temporada e tem a intertemporada. Porque a hotelaria do Rio hoje está com mais de 70% de ocupação média. O número do ano passado é 75% de ocupação média. Isso é histórico também. E com uma tarifa muito alta. Né? Uma tarifa que ficou interessante. Então, a hotelaria que sofreu muito no pós-Copa do Mundo, pós-Olimpíada, que teve uma capacidade... E que investiu bastante. Investiu muito, teve uma capacidade instalada alta, e logo depois veio a crise econômica do Rio, do Brasil, a pandemia. Hoje eles conseguem já respirar e voltar a pensar em investimentos. O que acontece hoje pra gente, tanto na capital quanto no interior, principalmente no interior, que a gente já fala agora em construção de novos hotéis. Você vê, depois de toda a onda de construção de Olimpíada, de Copa, do número de quartos que a gente instalou aqui no Rio de Janeiro, já se fala que é necessário, né, a construção de novos hotéis. Qual é o nome que você dá, né? Baixa temporada? Intertemporada. Intertemporada. Entre as duas temporadas. Mas aí tem a altíssima temporada, mas é estratégico, porque daí joga um evento aqui, joga um evento ali, e aí atrai turismo que tem dinheiro, que gasta aqui. E é o que eu falo, o dinheiro do turismo, posso estar errada. Eu sempre tenho essa concepção, é o melhor dinheiro, porque o cara vem, larga o dinheiro e vai embora. Ele não vai consumir, se espera, que não precise do hospital, ele não vai precisar da gente que mora aqui. Aqui é super bem-vindo. Você mora onde todo mundo quer passar férias. Ou eu sempre com as mulheres, a gente mora entre os principais destinos do mundo, onde as pessoas querem. Quem viaja sabe se mora onde. No Brasil, no Rio, é isso, né? Agora, a gente fala desses eventos também quando você tem um Rio não tão quente. Vocês fizeram esses eventos. Isso também fez parte desse trabalho de planejamento para a retomada, né? A gente veio construindo um calendário de eventos do Estado, que passa, claro, pelos âncoras da capital, que são Rock in Rio, Carnaval da Sapucaí, Carnaval de Rua do Rio, o Réveillon de Copacabana. Hoje você tem Rio Innovation Week, um evento de inovação que é um dos maiores do mundo. Que acabou agora há pouco. Tem o Web Summit que veio para o Brasil, está aqui no Rio de Janeiro. Então você tem muitos âncoras, né? Tem o Rio Gastronomia que está acontecendo agora, nesse momento. Então tem vários âncoras, mas tem muito evento. Está acontecendo também essa semana a exposição de Barra do Piraí, exposição agropecuária, lá perto da minha cidade. Então, cidade da minha esposa, Barra do Piraí, que não acontecia há 6 anos, não se realizava. E com o apoio do governo do estado, com a prefeitura. Festas tradicionais, importantes para essas cidades. A exposição de Cordeiro tem mais de 100 anos, uma exposição centenária. Então, isso voltou a acontecer. Feiras agropecuárias. Festival de gastronomia, Isabela. Esse ano, nós apoiamos mais de 15 eventos de gastronomia já esse ano. Para poder
conectar essa história da gastronomia com o turismo, que é muito importante. Então a gente voltou a apoiar o Festival do Pinhão lá em Visconde de Mauá, que era tradicional, eventos de gastronomia em Búzios, em Paraty, em Angra. Festa do Tomate. Festa do Tomate, em Pati do Alferes. Então, esse calendário de eventos, e as pessoas falam eventos, pensam muito, é show. Não é só show. Não é só show. Aí você fala de congresso médico, você fala de feira de inovação, estética, de estética, que você atrai um público específico, mas que traz também, vamos trabalhar aqui, e isso é uma concorrência saudável, um público não só turístico, mas um público executivo que ficou meio, é só São Paulo. Não, né? As feiras, né? Turismo de negócios. É o turismo de negócios. A pessoa vem para cá para poder fazer negócio, e ela se desloca da sua... Quando ela se desloca de onde mora, já é turismo. Então é turismo de negócio, que tem o turismo de lazer e o turismo de negócio. E eu falo que o turismo de negócio é tão importante porque ele gera duas ondas. Primeira onda que ele vem aqui, do período que ele fica, ele já gasta. Tem hotel, tem como se alimentar, às vezes vai fazer um passeio, vai assistir um show. É interessante. Só que ele tem a segunda onda, porque ele vem, gosta e traz a família depois para passear. Isso acontece com todo mundo. E você tem o Super Rio Expo Food, é uma das maiores feiras de supermercado do mundo. Acontece aqui no Rio de Janeiro. Então tem atração de negócios e também gera fluxo turístico aqui. A ABAV, a maior feira de turismo do Brasil, voltou aqui para o Rio de Janeiro. Já tem um contrato assinado que de 2 em 2 anos ela volta a acontecer aqui. Ela faz um ano no Rio, um ano fora, um ano no Rio e outro lugar. A gente estava quase 10 anos sem ter a ABAV aqui no Rio de Janeiro. Então fizemos o Salão de Turismo Nacional ano passado, o Rio Boat Show voltou a acontecer na Marina da Glória. Então esse calendário de eventos, ele ajuda a preencher essa intertemporada. Todo mundo no Rio agora, que teve esse ano o show da Lady Gaga, que é uma grande sacada também, teve o show da Madonna, o pessoal viu que era uma grande sacada naquele período do ano. O produtor, ele foi atrás de conceber um produto, né? Foi atrás da iniciativa privada, captou patrocínio e veio pedir o apoio do governo do estado e da prefeitura. E já tem contrato assinado para mais 3 shows. Então, quais são aquelas? A gente ainda não sabe, né? Mas quando as pessoas anunciam, volta atrás, mas eu tenho meus preferidos. Ela não vem. Você tem seus preferidos? Tem meu preferido. Eu também tenho. O meu preferido pro show de Copacabana é o U2, que eu peço sempre. Eu também sempre peço o U2. Eu sempre peço. Pode pedir o Coldplay também. Se você quiser, a gente dá uma listinha também aí. Mas vou falar de um xodó do Tutucá e que eu participei. Abrir esse interior do Rio de Janeiro, Miguel Pereira, outros locais, todo mundo que viajava. Não, é muito bacana, vários lugares do Brasil, ninguém tá aqui, tem turista para todos os lados, mas a gente tem uma gastronomia maravilhosa, tem Búzios, região dos Lagos, a Costa Verde, também se ressignificou. A gente fez redescobrir o Rio e também ressignificou esses talentos nesse interior, nessas fazendas de café, nesse interior bonito que você conhece, é óbvio, por si só. Minha vida inteira lá, a família tá lá, tô lá toda semana, eu tô no interior. Mas é um projeto que foi feito, né? A gente começou, porque o trabalho da Secretaria de Estado, é claro que a gente precisa, principalmente no turismo internacional, trazer o turista primeiro para o Rio de Janeiro. Claro. O nosso trabalho, que é o termo que a gente usa também, é transbordar esse turismo para o interior. O cara já veio no Rio, já foi no Pão de Açúcar, no Copacabana, Carimbo, no Corcovado. E agora vai fazer mais o quê? Aí a gente começou a desenvolver as rotas no interior, né? Nós temos 12 regiões turísticas no estado. 12 regiões turísticas, que começam lá em cima, na Costa Doce, lá de Campos e toda a região, vai até aqui as Agulhas Negras, aqui, divisa com São Paulo e Costa Verde aqui embaixo. Então a gente tem 12 regiões turísticas, cada uma com a sua característica. A gente começou a potencializar. Claro que tem umas que tem uma vocação maior, você mesmo falou aqui. Búzios já tem turismo internacional para Búzios. Só que agora começa a ir para Arraial do Cabo, porque a gente começou a organizar um circuito ali de Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio e os municípios do interior, do entorno, São Pedro da Aldeia, Iguaba. Iguaba vai ter Parque do Dino, a Ilha dos Dinossauros agora. Vai ter agora a Ilha do Dino? Vai ser inaugurado agora. Que também esse turismo dos pais, né? O meu já está adolescente, mas que a gente que lembra que quando eles eram pequenos a gente também escolhia, né? O turismo dos pais, né? Então a gente começa a desenvolver essas rotas. A gente pega, por exemplo, o Vale do Café e a gente cria 3 rotas que envolvem gastronomia. A gente pega a rota da cachaça, do queijo e do café. O Vale do Café não é mais o maior produtor de café do estado. É a região ali noroeste do estado, norte-noroeste, é que mais produz ali, divisa com Minas e Espírito Santo. Mas tem a história e muito café de qualidade. O que os produtores fizeram? Eles começaram a plantar café de qualidade, produzir café de qualidade.
E o turismo hoje mudou muito também. O perfil do turista, ele procura mais as experiências. Antes as pessoas tinham muito o turismo de contemplação, de descanso, né? Queria ficar num lugar parado, olhando para uma paisagem. Hoje em dia não. Você quer ir, por exemplo, saber onde é que colhe o café, como é que faz a torrefação, como é que faz a moagem, depois como é que faz esse café, passar o café. A degustação, exatamente, a experiência. E eu brinquei até ontem no evento que eu participei em Volta Redonda. O café sem açúcar, pelo amor de Deus, para poder fazer a degustação. Já estou sentindo até o cheirinho daqui. Então esse café de qualidade é uma experiência. A Rota do Queijo, a gente tem queijos ali na região de Valença que são premiados internacionalmente. E as pessoas não sabem, não sabiam, pelo menos. Né? A maioria ainda não sabe. E aí a gente criou a Rota do Queijo. Esse é um exemplo muito, muito interessante. Criamos a Rota do Queijo, catalogamos todos os produtores, incentivamos a eles a abrirem as propriedades para receber visitação, mostramos. E aí treinamento. Aí eu falo que é o exemplo. Né? Como é que vocês conseguiram fazer isso? Conseguimos convencer o cara abriu. O cara trocou de carro, melhorou. Falei, o outro lá botou até cabelo. Meu amigo botou até cabelo. E o que aconteceu? O vizinho falou, opa, tem uma coisa diferente lá. O que ele fez? Abriu para visita, Aí começou. Aí a gente criou essa rota. Fomos para a feira, para a WTM Latinoamérica em São Paulo, pegamos uma Rota do Queijo, pegamos um balcão do nosso estande, expomos os queijos para degustação, que dava fila, e pegamos os produtores e fomos visitar as agências de viagem, os operadores. O Rio é queijeiro? Também é queijeiro. Olha só, Minas Gerais, aí, ó. A gente tem pouco território, então a produção de leite é boa, até boa, mas só o leite não sustenta mais uma fazenda. Nem só a venda do queijo, que já é um produto acabado. Então essa visitação está ajudando a sustentar muita família no interior hoje. E a gente foi visitar as agências de viagem na WTM. O que começou a acontecer? Começou a fechar pacote. A CVC começou a vender o pacote Rota do Queijo do Vale do Café. Aí gera a necessidade, a demanda. E eu fico feliz quando eu recebo, de vez em quando, alguns produtores lá da região que tem meu telefone, eles pegam a tela do computador lá na fazenda, tiram uma foto da tela com um e-mail de um gringo e tudo em inglês, reservando para fazer visitação. Sensacional. Então, e a gente começa a identificar. A Embratur, por exemplo, ela nos estudos que são feitos de fluxo turístico no exterior, já começa a identificar que o Vale do Café, essa região, já começa a apontar como um interesse turístico internacional. Já está começando a pegar isso lá fora. Isso tudo é estratégia, né, Tutuca? Isso tudo é trabalho, isso tudo são campanhas, ressignificar e remostrar, né, como a gente pode falar. Eu acho que também tem a palavra que vocês já usaram em uma campanha, se apaixone por aquilo que você já foi apaixonado. Exatamente. Eu acho que é muito legal, porque na minha cabeça é isso, Rio é paixão, é beleza, e é descobrir cada vez mais as belezas e estar por todo lado. Eu quero saber o que vem por aí. Sem segredos. Não, vem muita coisa boa por aí. Por exemplo, eu vou falar aqui para você agora. A gente está indo para a FIT na Argentina, para a principal feira da Argentina. Nós vamos fazer uma ativação lá que vai ser histórica. Você vai chegar, o Rio de Janeiro chegou aqui, porque só esse ano, Isabelle, 500 mil turistas argentinos já vieram para cá. Quanto? 500 mil. 500 mil de pessoas. 500 mil de argentinos já vieram ao Rio de Janeiro esse ano. Então a gente tem a obrigação de ir lá continuar mantendo-se essa chama acesa. Porque a economia deles recuperou. Sim. É muito próximo da gente. Voo direto, vários voos diretos. Estamos retomando agora a rota Mendoza, Rio de Janeiro, que tinha parado. A partir de janeiro, na alta temporada, vai ter voo direto para Mendoza, de Mendoza para cá, que é uma região importante da Argentina. De vinhos, né? E lá, na Argentina, nós vamos colocar um espaço de contemplação. Eu já vou para você, eu vou antecipar aqui. Nós vamos ter uma roda gigante do Rio de Janeiro no meio da feira. Tipo uma real eye, assim, lá no meio. Exatamente. Muito legal. Você vai chegar pra feira, vai ter uma roda gigante do Rio de Janeiro. O samba vai engolir o tango? Vai engolir o tango, né? Pelo menos nos 4 dias de feira, você pode ter certeza que nós vamos engolir o tango lá na Argentina. Então a gente tem as companhias aéreas voltando a voar pra cá, né? Tem um voo da Bolívia voltando agora, o Canadá voltando a voar pra cá também. Isso são boas novidades, né? E a gente tem essa semana, o governador vai assinar. Hoje a gente está gravando aqui numa quinta-feira. Na sexta-feira o governador vai assinar o decreto que regulamenta a política do tax-free aqui no Rio de Janeiro. Sim, para as pessoas não entenderem o que já existe lá fora. Exato, existem muitos países que como é que funciona isso? O turista vem para cá, adquire alguns produtos que estão num catálogo previamente determinado pela Secretaria de Fazenda, em parceria com a Secretaria de Turismo. Algumas lojas se credenciam, que tem fôlego para isso, né, capacidade para isso, e parte do imposto que é pago é restituído para esse turista na hora que ele vai embora. Quando ele vai sair. Isso faz com que o Rio de Janeiro vai se tornar o primeiro estado do Brasil
que vai implementar o tax-free. A gente está muito à frente disso. A gente propôs isso ao CONFAZ, conseguimos aprovar no CONFAZ, fizemos a legislação, aprovamos na Assembleia Legislativa, colocamos no orçamento, o governador sancionou e agora a gente regulamenta e licita a operadora. A expectativa é que antes do final do ano a gente já tenha esse produto funcionando no Rio de Janeiro. Por que o tax-free? Vamos pensar. Hoje você tem várias maneiras de entrar e sair do Brasil. O Rio de Janeiro já é um dos mais interessantes pelas belezas, as pessoas querem passar sempre pelo Rio de Janeiro. Mas tem muito turismo de compra. Tem gente que gosta de viajar e comprar. E aquela pessoa que gosta de compra, o que ela vai passar a fazer? Com certeza. Ela vai vir para o Brasil, vai para algum destino. É aquela que gosta do tax-free. Vai para o Pantanal, vai para Cataratas do Iguaçu, vai para a Amazônia. E na hora de ir embora para o seu país, ela vai voar pelo Galeão. Por quê? Porque vai ter tax-free. Porque ela vai passar 2, 3 dias aqui, vai fazer compra no Rio de Janeiro, vai pegar a restituição e vai embora. E vai movimentar o hotel, o restaurante, o guia de turismo, o artesanato. Vai ajudar a ampliar o interesse do turista internacional aqui para o Rio de Janeiro. Secretário, você tem cara de turista tax-free, viu? Um cara tem. Eu também. Eu também uso. Eu também uso. Eu vou a Portugal. Atrai, mas é bom, é bom. Incentiva a gente a comprar. Depois a gente pensa, mas já comprou e foi embora, meu filho, é isso. O que eu quero falar é o seguinte, foi muito legal nossa entrevista, gostou? Obrigado, muito. Sempre bom falar de turismo nesse momento que a gente está passando. Realmente, eu acho que cada vez mais a gente entende que não é exploração esse investimento turístico. Exatamente. E eu gostaria que você desse um recado da importância que ainda a gente tem que ver e o que vem pela frente no turismo do estado do Rio de Janeiro. Isabelle, a gente está muito animado, muito feliz com esse momento, né? O Rio de Janeiro tem uma vocação histórica para o turismo, a gente tem colocado na prática aquele velho discurso que o turismo é o novo petróleo do Rio de Janeiro, a gente está colocando isso em prática. A gente pegou aí o PIB do turismo no Rio de Janeiro em torno de 6%, a nossa perspectiva é que em 10 anos a gente chega nos 2 dígitos, que a gente passe aí a pontuar na seara de 10% do PIB do Rio de Janeiro para o turismo. O investimento está sendo feito para isso. É uma missão difícil, porque a economia do óleo e gás é muito forte, né? Só que é finita. Então a gente tem que pensar no futuro, e o futuro do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, passa pelo turismo, né? Então a gente vai continuar fazendo investimento em promoção, vai continuar visitando o mundo. Só esse ano são mais de 20 cidades no exterior e mais de 20 cidades no Brasil que vão receber alguma ação da Secretaria de Estado de Turismo para poder promover o Rio de Janeiro. Vamos continuar captando voos internacionais, um novo momento do aeroporto do Galeão. Então, assim, um calendário de eventos consolidado, com muito investimento. O governo do estado do Rio de Janeiro é o ente que mais investe em eventos no estado do Rio de Janeiro. Mais que qualquer outra empresa, mais de meio bilhão de reais, são mais de 500 milhões de reais são investidos através da Lei de Incentivo à Cultura, o esporte, os patrocínios diretos. Então a gente consolida esse calendário e tem aí a perspectiva de bater o recorde, de passar de 2 milhões de turistas internacionais esse ano, consolidando esse momento de retomada do Rio de Janeiro. E quando a gente fala nisso, bilhões, a gente fala de emprego e economia que gira. Aqui no bolso da população. A gente sabe que o turismo impacta em 52 áreas da economia, então gera emprego com velocidade. Nós vamos investir em qualificação profissional, estamos criando a Escola Estadual de Turismo, que vai qualificar a mão de obra também para esse momento de expansão. É muito importante, porque se o turista vier aqui também e o serviço não for bom, a imagem fica ruim lá fora. Então a gente está investindo também junto com a FAETEC em qualificação profissional através da Escola Estadual de Turismo. Então realmente um momento de muito otimismo, estou muito feliz por ser secretário de Turismo nesse momento aqui no Rio de Janeiro. Você, eu não sei, eu moro onde muita gente gostaria de passar as férias. Gustavo Tutuca, secretário estadual de Turismo. Vamos viajar bastante? Vamos embora. E o destino é o Rio de Janeiro. Valeu. É isso. Valeu, Integra RJ. O próximo tem mais entrevista.